vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Toda a igreja, livre estou pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus. 488. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmão Edmilson, baixa um pouco o retorno, por favor. O áureo dia. 488. Ao raiar do áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar, pra com Ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus subirão para contemplar o amado céu. Quando os salvos congregados dentre os povos e nações virem Cristo muito amado, oh, que gozo encherá seus corações. Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou, e da África as tribos chegarão. Quem de Cristo a mensagem lhes levou, os conquistou, juntos todos lá no céu se alegrarão. Quando os salvos congregados dentre os povos e nações virem Cristo muito amado, oh, que gozo encherá seus corações. Quando os milhões da China, todos que Jesus ganhou, junto dos que foram salvos no Brasil, lá no céu unidos glória derem todos a Jesus, triunfantes estarão no seu redil. Quando os salvos dentre os povos e nações virem Cristo muito amado, oh, que gozo encherá seus corações. Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou, da gloriosa nova que vem lá da cruz, que seu sangue precioso purifica o pecador, derramando nele gloriosa luz. Quando os salvos congregados dentre os povos e nações virem Cristo muito amado, oh, que gozo encherá seus
nossos corações. Aleluia! Vamos nos colocar de pé. Quero convidar nosso irmão João Medeiros, o agente de missões local, para estar fazendo a oração, ou melhor, a leitura da palavra, e ele mesmo ora agradecendo a Deus pela leitura feita. Logo em seguida, conjunto Mensageiros de Cristo adora e exalta o nome do Senhor com um hino. Meus queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, começando do versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, começando do versículo 13, para a nossa reflexão nesta noite. Glória a Deus. Todos encontraram? Nos diz a palavra do Senhor Jesus: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que nos não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitar com varas. Amém? Graças a Deus por esta bendita palavra. O apóstolo Paulo e Silas sofrendo por amor ao Evangelho. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai celestial, neste momento, ó Pai, estamos na Tua casa, na Tua presença, para juntos Te louvar e Te adorar na beleza da Tua santidade. Pai celestial, Te agradecemos pela Tua bendita e eterna palavra que foi lida. Que esta palavra, ó Deus, realmente a cada dia venha penetrar no nosso coração e a cada dia venhamos obedecer e trabalhar para Ti em prol do Teu Evangelho. Assim como Paulo e Silas sofreu, ó Deus, por causa da Tua palavra do Evangelho, que assim também, Senhor, reconhecemos que Tu és soberano, que Tu és um Deus que faz maravilhas e prodígio no meio do Teu povo. Pai celestial, abençoe esse trabalho missionário aqui, nesta congregação Manancial de Vida, Senhor, com esse trabalho missionário
seja feita, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Pai celestial, tudo isso nós te rogamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Vamos ouvir conjunto Mensageiros de Cristo, adorando o nome do Senhor. A nossa irmã Maria dos Anjos pede oração pela família de uma prima dela, pois a mesma veio a óbito e deixou 5 filhos, né? Então, que os irmãos estejam intercedendo pela família da nossa irmã Maria dos Anjos, porque isso afeta a todos, né? Para quem não conhece a irmã Maria dos Anjos, faz assim, irmã Maria, nossa irmã Maria dos Anjos. Vamos orar pelos órfãos, né? 5, não sei se eram jovens, se eram crianças, se já eram adultos, mas independente, 3 casados e 2 solteiros. Vamos orar daqui a pouco pela família da nossa irmã Maria dos Anjos. Quase não suporta a dor, mas está com a mão no arado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só falará a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo assim sem poder, nunca para de lutar, o que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Chama quem se desistir, pois trabalha com prazer, sofre como bom soldado, necessitando estar cansado, quer lutar até morrer. Aleluia, glória a Deus. Nunca pense em descansar, ofegante ele vai, sua chama não se apaga, pela obra o amor do seu coração não sai. Muitas vezes já chorou, mas a arma ele possui. Se no campo ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo assim sem poder, nunca para de lutar, o que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Chama quem se desistir,
Glória a Deus. Vamos ouvir Pedras Preciosas adorando o nome do Senhor Jesus. Pedras preciosas, exalta e engrandece o nome do Senhor Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de
Ele estará orando pelos dizimistas e ofertas da casa do Senhor. Enquanto isso, nossa irmã Sheila estará adorando a Deus com um louvor. E na sequência, o evangelista Marcelo Oliveira já estará com a oportunidade para nos trazer aquilo que Deus já tem posto em seu coração. Eu vou pedir depois que a Sheila louvar, os adolescentes possam estar descendo para acompanhar aqui tudo aquilo que nos for transmitido da parte de Deus através da vida do seu servo. Pastor Marcos, ora pelos dizimistas e ofertantes. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Santo e amado, é no nome de teu Filho querido, Deus, que estamos aqui unidos e reunidos para exaltar o teu nome e glorificar-te, Senhor, e aprender no teu santo templo. Nós viemos aqui, Senhor, porque precisamos, Senhor, aprender mais de ti, Senhor, e precisamos, Senhor, nos conscientizar que é a tarefa, Senhor, que tu tens, Senhor, posto esta responsabilidade a cada um dos cristãos, Senhor, que são os teus testemunhas, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida da tua igreja e desperta o teu povo, Senhor, para fazer, Senhor, esta obra, que é uma obra, Senhor, que tu tem deixado a tua igreja, Senhor, ó Pai, para anunciar o teu evangelho, o teu reino. Pai Santo querido, neste momento te peço, Pai, pelos dizimistas, ofertantes da tua casa, ó Pai Santo, abençoa teus filhos, Pai, aqueles que se encontram desempregados, Pai, tem um desejo, Senhor, no seu coração, de, Senhor, cooperar com a tua obra e te servir, Senhor, com seus dízimos e oferta, Pai. Abre porta de emprego, Pai Santo e querido, abençoa a tua noiva amada, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, igreja. Nossa irmã Sheila louva o nome do Senhor Jesus. Também saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Feliz em estar na casa do Senhor para juntos adorarmos e bendizermos o seu nome. Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Ele é soberano. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Aleluia. Adore junto comigo. Jesus, tu és lindo. Aleluia. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu
louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome vidas a libertar. Quiseste nos usar para o teu, só para o teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que eu devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, meu Senhor. Maravilhoso Jesus. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para cada um de nós. Quiseste nos usar para o teu, só para o teu louvor, Jesus querido, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome vidas a libertar. Quiseste nos usar para o teu, eis-me aqui, Jesus, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que eu devo parar, mas outra voz muito, muito maior me faz assim cantar. Soberano és tu, meu amigo. Soberano és tu. Soberano, soberano és tu, amado da minha alma. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ouvir a mensagem com o nosso irmão evangelista Marcelo Oliveira. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero ser grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, tempo oportuno, e agraciado, por fazer parte dessa programação. Deus nos dá oportunidades, resta-nos saber aproveitar. Eu pergunto aos irmãos, imagine você cultuar a Deus no ambiente em que tiver 7 diáconos, assim nas extremidades, cada um com um rádio,
e observando se haveria incidentes na região e, consequentemente, aqueles incidentes viessem direcionados àquele grupo. Então, às vezes a gente está observando que os irmãos chegam na igreja, né, e ainda não consegue se conectar no culto. Mas o que é cultuar a Deus num ambiente desse, em que ninguém pode correr, todos vão ter que orar? Por isso que é fundamental, né, estarmos em unidade, porque esse trabalho, né, a reunião que o Senhor nos proporciona, nos traz benefícios. Não é mais uma sexta-feira. Não é mais uma sexta-feira como as demais que a gente sempre vem, mas sempre o Senhor nos reúne com propósitos específicos. Porque durante esse período, alguém pode ser curado. Durante esse período, salvação pode acontecer. Pode não ser aqui no templo, mas alguém pode ser salvo. E vai reportar a você que foi durante aquele período. Porque tem sempre alguém que está atenado. Alguém que está em oração por si, pelos que estão aqui e pelos que estão além. Porque Deus procura os fiéis da terra que estejam justamente sincronizados. Porque, irmãos, os desafios são muitos e resta pouco tempo para a gente alinhar-se a esta Constituição. E nós precisamos nos alinhar para sermos aprovados. Imagine, queridos, que 20, 30, 40 anos, né, de evangelho, você frequentando os cultos, né, envolvido, e naquele dia não ser aprovado. Quais são as frustrações, vocês que são estudantes, né, até os pais dos seus filhos que estudam durante um certo período, entra pela madrugada e naquele momento de 4 horas que vão prestar um Enem, um vestibular, seja, né, um concurso, e a frustração vem na parte da reprovação. Mas Deus está aqui presente, é o motivo de nós estarmos juntos, e Ele fala para a gente: há uma obra inacabada que vocês estão envolvidos nela. Não dei a outros para fazer, foi a vocês. E eu conto com vocês. Amém? O Senhor pode contar com a gente? Sejam motivados, irmãos. Esta obra nós temos que ter prazer nela, porque a cada um foi dada a esta obra. Cada um tem uma medida de fé, cada um foi chamado de forma específica, cada um tem uma vocação. Por isso que a gente sempre reporta: procure o seu lugar na missão de Deus, para que você tenha prazer, desenvolva, não só no seu secularismo, né, que a gente procura muito, mas na vida espiritual nós precisamos desenvolver. E a missão é dada. Ainda resta 42% da população mundial que precisa ouvir o Evangelho. É um número significativo, né? Estamos chegando perto a 8 bilhões de habitantes. Desses, ainda há 42%. E eu fico maravilhado quando eu olho para uma igreja no porte da Malvina 2, de um histórico extraordinário, o que Deus pode ainda, né? Que saíram de vós muitos, que continuam na ativa, produzindo em diversos lugares, até além Brasil. Mas na nossa atualidade, o que Deus pode fazer ainda conosco? Vocês já observaram isso? O que Deus pode ainda desenvolver no processo? E Ele está nos dando oportunidades. Durante esse período de 16 anos servindo a igreja perseguida, o Senhor foi gracioso comigo. Hoje nós já estamos na missão para o interior da África. São Portas Abertas, reportando essa informação para os irmãos. Portas Abertas trabalha, que os irmãos têm acompanhado, servindo, fortalecendo. Não é uma agência de plantação de igreja. E eu sempre fui apaixonado pelo meu pastor e cunhado, amigo, sempre é sabedor disso. Fui sempre apaixonado pelo continente africano. E caminhava com a MIAF assim de uma forma bem discreta, né?
em contatos. E aí chegou o tempo de nós sairmos, né, da Missão Portas Abertas e já entrarmos no ministério Missão para o Interior da África. Plantar igrejas cristocêntricas, autóctones, entre os povos africanos. E aonde a gente for agora, a gente vai convocar a igreja, principalmente os adolescentes jovens e os pais, para investir. Eu falava terça-feira numa semana missionária que a gente, ultimamente, pastores líderes que estão aqui, a gente está investindo muito nos nossos filhos para o secular. A gente quer apresentar até à sociedade que o nosso filho é um bom advogado, é um bom jurista, né? Passou num concurso, tem a sua estabilidade definitiva, talvez, financeira. E isso é bom, mas eu sou do tempo, né? Não sou tão antigo, mas sou do tempo que se fazia menção de que se perguntava a um filho: o que você quer ser? Ele dizia: eu quero ser um missionário, quero ser um pastor, quero ser um mestre, quero ser um ensinador. E essa motivação a cada dia está esvaindo, né, das igrejas. E nós precisamos, principalmente como os pais que estão aqui representados, envolver os nossos filhos, claro, né, na sua capacitação no secular, né, porque os desafios são enormes e tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se preparar para os dias vindouros, né, e também exercer, se disponibilizar, ser motivados. Por isso que a negatividade, irmãos, cuidado com a negatividade que a gente põe na nossa mesa ao sair dos cultos. Eu faço menção aqui, me permita, pastor, que a minha mãe, antes de partir, ela passou 4 anos, meu pai como pastor da igreja, e a gente chegava em casa e ela sem poder ir para a igreja, que ela estava enferma, né, com uma enfermidade que era visível, impossibilitava ela ir, e a gente sentava na mesa e começava a contar das negatividades que tinha acontecido. Meus irmãos do grupo de louvor, a minha irmã do grupo de gesto, certo? E meu pai, alguns obreiros davam trabalho, e a gente sentava na mesa para tomar aquele lanche, né? E a gente começava a dialogar, e minha mãe olhando assim, e disse: sim, o que de bom aconteceu no culto hoje? O que Deus fez no culto hoje? E aí, em determinado dia, ela disse: a partir de hoje, quando vocês sentarem à mesa, só fale das coisas boas que Jesus fez. Então, como nós sairemos daqui nessa noite? O que falaremos antes mesmo dessas portas fecharem? Porque a gente fica aglomerado ali na frente, e os comentários pós-culto é muito interessante. Por isso, irmãos, que nessa conferência, nesse simpósio, nesse alinhamento da missão de Deus, entenda que nós estamos perdendo muito tempo e temos ainda um campo muito grande para conquistar. E Deus vai nos dar, durante esses 3 dias, alinhamentos, palavras desafiadoras. E se você quiser se engajar na missão de Deus, Deus dá um 360 na sua vida que você nem imagina. E você será totalmente retirado dessa linha tênue que você segue há tantos anos, que está só a graça. Mas Deus vai balançar você, e Ele sempre nos encontra de uma forma particular e conversa ao pé do ouvido, e muitas das vezes essa conversa dói. Mas estamos aqui, nesse tempo gracioso, para louvar a Deus. Muito bem, missão para o interior da África. Nós queremos aqui apresentar, o material é muito prático, né, para os irmãos acompanharem, mas a gente vai trazer esta referência. A oportunidade de ouvir sobre a vida de Cristo, sobre o seu amor e perdão. Imagine não poder desfrutar da graça de Deus. Ainda hoje, mais de 300 milhões de pessoas vivem essa realidade na África. Nunca ouviram o Evangelho. Um pastor de ovelhas vivendo nas montanhas do Lesoto que nunca ouviu "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Ou até mesmo uma criança órfã que nunca pôde buscar refúgio nos braços do Pai Celestial. É por eles que nós trabalhamos todos os dias. Queremos ver igrejas cristocêntricas, autóctones e multiplicadoras entre todos os povos africanos, que possam evangelizar os seus vizinhos com autonomia.
A Missão para o Interior da África é uma organização missionária internacional atuando no continente africano há 125 anos, com foco em relacionamentos, discipulado e treinamentos, mobilizando pessoas ao redor do mundo que queiram responder ao chamado de participar da Grande Comissão. De ministérios médicos a treinamentos de liderança, de discipulados à graduação em teologia, de ministérios de suporte à plantação de igrejas, as equipes da MIAF estão espalhadas por todo o continente e estão prontas para facilitar e ajudar os missionários a exercerem seus ministérios e prontas para te receber. Se você é alguém apaixonado pelo Evangelho e pela obra missionária, venha conosco explorar as oportunidades de se engajar no que Deus está fazendo em diferentes povos africanos. Venha ser um de nossos missionários nos mais de 25 países onde servimos, em mais de 180 etnias diferentes. Venha fazer parte dos milhares de parceiros que juntos têm cumprido a grande comissão para que vejamos uma igreja cristocêntrica entre todos os povos da África. Então, nós trabalhamos com você que é pedreiro, que é engenheiro, que é professor, que é médico, enfermeiro. O seu profissionalismo é útil justamente nesses lugares. É utilizado para cooperar, né, na contribuição além do processo espiritual, que a gente vai estar lá, né, fazendo o ID do Senhor Jesus, utilizar esses meios que são primordiais, né? Então está aqui o nosso campo de atuação, né, os principais países. Se os irmãos quiserem mais informações, depois podem nos procurar. E neste mês nós estamos com esse trabalho, né, 10.000 Bíblias distribuídas em formato impresso, em áudio, nos seguintes idiomas. Então são inúmeros idiomas tratados para aqueles 4 países ali, que é o Quênia, Tanzânia, Moçambique e Madagascar. Então tem aqui o Pix, se algum dos irmãos quiserem cooperar, não há um valor específico, tá? Então quiser enviar uma Bíblia, né, para um desses países, durante esse mês, pode ficar à vontade de nos procurar. Aí nós iremos ver um vídeo já de uma ação que aconteceu, é muito interessante. Aí são caixas de Bíblias. Isso foi realizado no Quênia. Tunakushukuru Mungu kwenye enzi. Você pode glorificar a Deus? É uma alegria, né? Receber esse santo livro. Você trouxe o santo livro para a igreja? Quem trouxe? Você ama essa palavra? Quantas vezes durante o dia você mergulha, mesmo diante do trabalho, mas você tira um tempo para estar meditando? Esse alimento é fundamental. É um prazer, uma alegria. Eu não sei qual é o teu sentimento ao ver um povo desse que para muitos tem que ficar lá totalmente excluído, sem contato, sem acesso, porque eu estou bem, eu tenho tudo ao meu favor, mas eles precisam conhecer o Evangelho, e a gente faz parte disso.
Então esse amor, esse carinho, essa motivação, irmãos, tem que estar no nosso coração. A missão não é um peso, o servir a Deus não é um peso, não é enfadonho. Eu espero que nenhum de vós que está aqui presente tenha a obra de Deus ou esteja num estádio de enfado, de caminhada. Já estou nas últimas, irmão Marcelo, eu não sei até quando, mas o Senhor está aqui para te renovar. Ele te diz: eu conto com você. Não é porque eu dependo de você, você depende de mim, mas você está incluído na missão. É prazeroso, irmãos. Então, que possamos entender, queridos, que o trabalho é para o Senhor Jesus, e Ele estar aqui e confirma, esse trabalho. Você trouxe Bíblia, Marcos, foi o versículo nos dado, que é o tema desse simpósio. Marcos, Evangelho de Marcos 16, 20. 16, 20. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Quando eu li esse versículo, a palavra que me marcou foi cooperar. Quem é que cooperava aí com os discípulos? Então você muitas vezes se torna tão dependente de A e de B para fazer o trabalho do Senhor. Mas aqui nós estamos diante de um fato: o Senhor cooperava com eles. O Senhor estará sempre, pastor Eudes, contigo. Embora que a turma comece a sair, ficar de parte, mas o Senhor está contigo, porque é bíblico, é promessa. Você que é do departamento de missões, senhoras, adolescentes, jovens, do evangelismo, entenda, você que tem uma pasta que exerce, não despreze, não comece a dizer isso é banal. Não, o Senhor está com você. Tem essa, é a convicção. Cooperação, missão, cooperação. E dentro dessa cooperação, eu achei 3 pontos que são fundamentais. A primeira, cooperação ao espiritual. Embora que você não faça, mas ore, possibilite, esteja na retaguarda. A missão é feita sim por aqueles que vão e também por aqueles que ficam na retaguarda, na oração. Veja aí o que diz esse texto, Efésios 6, 19 e 20. Orem também por mim, isso é um pedido, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o que? Algo meu, o ministério do Evangelho, porque o Evangelho tem mistério, meu irmão, que precisa ser comunicado, e claro, há uma revelação. Por isso que nós precisamos conhecer os mistérios do Evangelho. Veja aí, pelo qual sou, é uma convicção própria, sou embaixador. Quem é embaixador do Evangelho de Jesus Cristo aqui nessa noite? São convicções. Você está vendo aí 2 versículos cheios de convicções pessoais. Eu não sei porque muitos começam a ficar pelo caminho, olhando assim de parte, achando que a obra é dele, a obra é de A, B ou C, a obra é do Senhor, e nós somos agraciados em fazer parte. Mas entenda que nós precisamos ter convicção. 2 palavras que o pastor, nas suas ministrações, seus ensinos, menciona e eu guardo. Ele diz: nós precisamos de ter 2 convicções, a primeira da salvação e a segunda do chamado. Quem tem essas convicções vai adiante, ele produz, seja pastor A, pastor B, seja direção A, direção B. Por quê, irmão? Nós vamos ver mais à frente dados aí que você vai analisar assim: Marcelo, o que é isso? É justamente fruto de uma não cooperação nesses segmentos que nós estamos aqui reportando. E teríamos mais, mas eu vejo os 3 assim mais de imediato para nós entendermos. Cooperação espiritual. Como você tem orado? Como você tem orado? Eu não esqueço nunca, eu estava numa congregação que o pastor Marcos dirigia, Bodocongó 3, e eu cheguei lá totalmente, eu creio que a irmã Rosa também lembra, com a dor de cabeça terrível. E chegando no próximo a hora de ministrar, e aquela dor de cabeça, ela mesmo preparou uma dose daquela bem sustância, daquele remédio bem amargo. Eu tomei, para a preparação da ministração,
chegou a hora de ministrar, e eu com aquela dor de cabeça terrível, né? Ela começou quando eu estava tirando o carro da garagem. Foi uma coisa interessante. E aí eu ministrei, o pastor Marcos orou, fez uma oração, e termina o culto, e eu estou desmontando o data show e tal, e um ventilador estava o único ligado, e ele girava de um lado ao outro. De repente alguém chegou perto de mim e pôs a mão assim no meu braço e disse: irmão Marcelo, você acredita que tem muitos que fazem oração de feiticeiro, que é para a obra não acontecer? Eles fazem oração contrária, o coração duro, uma complicação, não sei como essas pessoas, mas eles estão ali. Antes do Senhor chegar aqui, alguém fez essa oração, mas que o Senhor seja, nesse momento, restaurado. O ventilador estava girando, continuava a girar, mas aí ele fez um giro, quando veio na minha direção, é como se tivesse caído sobre mim um balde de água fria. Aquela dor de cabeça foi embora. Como estão nossas intenções em relação à missão de Deus, ao nosso companheiro que trabalha? Quais as nossas orações, que ele produza, que ele desenvolva, não que eu fique de parte, travando, não é esta oração como cooperação que deve haver. E Paulo faz menção disso, e o versículo retrata. Mas graças a Deus, que o nosso Deus sempre está conosco, até a consumação dos séculos. A próxima cooperação é a cooperação pessoal, ou as vocações, as aptidões para a missão, no desenvolver, né? Nós estamos diante de praticamente 30 dias de imersão, né? Nesse Nordeste para Cristo, e que muitos, né? Eu falava no Tempo Central, nós precisamos de olheiros na missão, na obra em si, para entender aquele que tem um chamado, uma vocação direcionada para fins, para ser utilizado na obra, né? Nós precisamos ter aqueles que olhem, observem, né? E são pérolas que muitas das vezes estão assim, espalhadas dentro da igreja, e muitas das vezes não são utilizáveis, né? Mas a gente precisa, nesses momentos, que todos devem participar. Por isso, irmãos, não é restrito a um grupo, a missão, a um departamento, é toda a igreja de forma participativa. E quando todos participam, aí surgem aqueles que têm aptidões para fins. Por isso que nós enfrentamos desafios de pessoas que estão colocadas, e a gente muitas vezes não pode exigir, porque ele não tem vocação, não tem chamada para aquele fim, mas está ali, porque muitas vezes naquela reunião a gente chama quem quer trabalhar, não tem ninguém, você quer? Aí vem para um departamento que muitas vezes não tem um desenvolvimento, ele não tem uma linha de interpretação para a caminhada em si, e muitas das vezes não consegue ir adiante. Então precisamos dos olheiros na obra do Senhor Jesus. Uma certa coisa estranha. Irmãos, a gente trabalha nessa linha, né, de entendimento. Quando se coloca pessoas no lugar certo, a obra desenvolve maravilhosamente bem. Nós precisamos da cooperação pessoal, pessoas disponíveis, proativas, que não precisa, irmão, não, ele está pronto ali para servir. Ele serve a A, B, C, D. Não é partidário. Então aquele que tem a chamada, a convicção, ele produz aonde chegar. Ele vê a obra como prazer. Então ele chega e diz: quem está me olhando? Será que vão registrar o que eu estou fazendo? Não é essa cooperação que o Senhor quer na obra. Veja aí, precisamos de expressões como essas aqui em Isaías 6 e 8. O que diz? Eis-me aqui, Senhor. Isso é uma colocação para o serviço. É uma colocação para o serviço, a um se dispor a servir. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então esse enviar é para vários segmentos. Então você que está nessa noite, que desenvolve um trabalho, como você poderia fazer uma retrospectiva do trabalho? Imagine que o Senhor chegasse aqui nesse santo templo, sentasse, colocasse uma mesa e chamasse cada um para dar um feedback do trabalho que a gente está executando. Qual seria a nota que ele daria a você? Imagine aí. Glória a Deus. Cooperação pessoal, vocações, precisamos atentar. O terceiro, cooperação material. A cooperação material é importantíssima, né? Sempre nos cultos de missões, uma senhora, uma irmã vem aqui e reporta sobre algumas coisas que ela faz, né? Parece que ela trabalha
Ação social, isso. Acho muito interessante, né? A colocação, os relatórios. É importante, irmão, né? Esse trabalho, como diz lá em Atos 20:35, a maior felicidade do que? Então, irmãos, esse sentimento tem que voltar às igrejas do Senhor Jesus. Eu sei que os que se pregam por aí, né, cada um no seu quadrado, se está muito bem, quem tiver do lado esquerdo, direito, na frente e atrás, que procure estar. Mas observe, nós temos o Espírito Santo que nos movimenta a entender as necessidades. Não precisa o pastor, não precisa a liderança A, B ou C não reportar. Você sente a dor, a necessidade do irmão. Amém? Eu não esqueço nunca. Terminou um culto, uma senhora estava na frente da igreja sozinha, e eu disse: Jesus, será que não vieram buscar ela? Ou ela está esperando um Uber e tal? E eu estava, né, sempre, né, naquela parte final, a gente somos os últimos a sair. E além dessa cooperação material, a cooperação afetiva, né? E aquela irmã estava ali, olhando de um lado a outro. Aí eu me dirigi até ela, não podia, né? Eu estava sozinho, não podia dar carona a ela sozinho. E eu fui, né, com a intenção de chamar um carro, se houvesse essa necessidade. Eu disse: a senhora está esperando alguém? Ela disse: estou esperando um abraço. Um abraço. Essa cooperação na obra do Senhor é fundamental. Olhe com os olhos do Senhor Jesus. Sinta com o sentimento do Senhor Jesus. Essa caminhada não é 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês. A gente não sabe o dia que Jesus vai vir. Ele vai chegar, mas até lá nós temos uma caminhada. E a gente não vai sozinho, não consegue ir sozinho. Nós precisamos estar juntos. Entenda isso, irmão. Cooperação não é só do material, você depositar o cofrinho, o talão. Não é aquilo, e disse: já fiz minha parte. Não, é um olhar além das paredes, dos portões, das limitações que vêm até nós. Porque nós temos a mente de Cristo, um sentimento totalmente dado pelo Espírito Santo. Nós somos um povo diferente, irmãos. Nós somos um povo diferente de sentimento. E esse sentimento não é um sentimento apenas terreno, é um sentimento divino. Nós precisamos adotar. Porque, irmãos, senão a gente se torna religiosos. Os religiosos não entrarão. Não entrarão, porque se fosse, a gente estaria lá, naquele lugar que a religiosidade impera. Mas nós estamos aqui, porque aqui é um organismo vivo. Jesus está presente, trabalhando nos corações. Não é para ter aplausos, pulos, não, mas é uma palavra direcionada como uma flecha ao teu coração. Porque os números, eles retratam as necessidades. E nós temos que olhar, como lá em Mateus 9 fala, o Senhor chama os discípulos e direciona ele a olharem para as necessidades. E ele, particularmente, sente uma íntima compaixão. Esse sentimento. Então, irmãos, imagine esse cenário, o motivo que nós estamos aqui reportando para vocês nessa noite. Essa falta de cooperação está nos levando até esse segmento aqui, ó. O cristianismo hoje nós somos 2,5 bilhões de cristãos no mundo, né? Há 7 milhões de igrejas, 7 milhões, só no Brasil, que a gente trabalha com estatística, são mais de 250 mil igrejas. É igreja, viu? No Brasil, mas estou falando aqui num cenário todo. Há 7 milhões de igrejas, das quais 1 milhão está crescendo, 4 milhões está, e 2 milhões estão morrendo. A carga está toda em 1 milhão. Você faz parte desse 1 milhão? Hã? Mas esta realidade, dentro do cenário que Jesus está chegando, este é o cenário. Mesmo assim crescemos 2% ao ano, são 50 milhões adicionados anualmente, e a média de idade da igreja hoje é de 52 anos, é uma idade já bem madura, para o contexto geral. Então é esta realidade. Nós estamos aqui numa igreja que foi abandonada.
no deserto do Quênia. Falta de obreiro, abandonado. A MIAF trabalha nessa região. E a gente recebeu essa semana relatórios de igrejas que foram por falta de obreiros, disponibilidade para estar servindo. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: os desafios são extraordinários e as bênçãos também. Uma dessas regiões, um pastor que saiu da Argentina com a sua família, foi para a Mauritânia. E lá ele enfrentou um desafio muito peculiar, que é praticamente assim algo corriqueiro que acontece. Ele chegou diante de uma comunidade em que não havia água. E o líder daquela comunidade disse: olha, você, pastor, só ficará aqui e pregará o seu evangelho se chegar água aqui. Então ele mobilizou, os seus companheiros na Argentina. E aí, vamos orar e nos dar condições para a gente cavar um poço. E aí começaram a orar e cavar o poço. Orar e cavar o poço. Orar e cavar o poço. E era um determinado tempo, que as profundidades e tal, todo um segmento ali, assim até cronometrado. E quando chegou justamente na profundidade que é para jorrar água, aí veio justamente a liderança com todos os demais. Eu tenho esse vídeo, depois em outra ocasião eu vou apresentar aos irmãos. É lindo. E aí o que é que acontece? A água jorra. A água jorra, irmãos. Não há coração duro, não há pedra da mais grandiosa que for, que quando o Senhor der a permissão, a água vai jorrar dali. Vai jorrar, irmãos. Eu nem me preocupo, a cara feia, os segmentos, fechamento, aqueles entraves, o freio de mão puxado. Eu me preocupo porque eu sei, eu entendo, porque quando chegar ali, com a dinamite dele, essa pedra vai para um lado ou a outro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Está começando a esquentar agora, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A Deus. Ele está com a flecha direcionada a você. Vai te atingir. Você está se escondendo, mas não tem como. Então, morroche. Não tem como, é nós. Um rei tentou se esconder, mas a flecha foi até ele. Disfarçou-se. Não tem como se disfarçar. Não tem como se disfarçar. Essa obra é preciosa, irmão. O dono dessa obra é extraordinário. Não tem como a gente tentar barganhar, tentar modificar, tentar neutralizar, tentar impedir o quê? Vai! Olha, Hani Rushnei. É bom? Este é o mapa, irmãos. Esse aqui é o quadro. Esse quadro revela como está a situação. O vermelhinho, esses pontos aí são justamente as regiões que precisam ser alcançadas. Se você não vai e entende isso, isso é algo muito... Possibilite alguém aí, põe seus joelhos, possibilite de alguma forma. Tem inúmeras possibilidades que você pode cooperar para esse quadro mudar. 17 mil povos, destes cerca de 7 mil não têm acesso ao Evangelho. Isso equivale a 3 bilhões de pessoas. Então imagine aí, principalmente aqui onde está aquela nossa querida Sâmia. São 3 países mais desafiadores: Paquistão, China e Índia, onde existem os povos menos evangelizados. Então vocês jovens que estão aí buscando o seu lugar, por que não encontrar o lugar na missão de Deus? Não vai atrasar namoro, não vai atrasar noivado, não vai atrasar casamento, não vai atrasar sua formação de maneira nenhuma. Deus dá de forma completa, o pacote é completo. É prazeroso. Ele fez isso comigo e eu sou assim, Deus. Estão aqui testemunhas vivas, presentes. Eu era aquele conhecido filho de pastor que não daria nada, para nada.
era aquele até que era escorraçado, não tinha nome, não era bem visto, mas Deus deu um 360 e eu louvo a Ele, porque esse perfil negativo foi embora, foi rasgado, e é um novo perfil. Qual é o teu perfil? Qual é o teu perfil? Então essas as regiões. Para você ter uma ideia, somente na Nigéria existem 538 povos ou grupos étnicos. Desses, 91 são povos não alcançados. 31%, que dá uma faixa de 66 milhões da população nigeriana, são de povos não alcançados. Aí você diz, Marcelo, mas é além mar. Aí eu vou, para ninguém falar, né, trazer para a nossa realidade. Os sertanejos, para a gente aqui, já que você diz, não, para lá é distante, é desafiador. A presença evangélica no sertão está entre 5% e 6%. Todavia, o maior desafio missionário é alcançar os cerca de 6 mil povoados rurais, sem nenhuma igreja. O desafio está aqui, bem pertinho da gente. Sente o chamado, é um simpósio. Informações, confronto, desafio, convocação, alinhamento, um entendimento do processo da missão de Deus para a nossa atualidade. É isso aí, este é o quadro, irmã, que nós estamos apresentando nessa abertura. Sertanejo, se você olhar assim, diz, não, Marcelo, sertanejo não. Aí, indígenas, vamos lá para os indígenas. No Nordeste brasileiro encontra-se 58 etnias, uma população aproximadamente, olha, de 160 mil indígenas, sendo 31 sem presença de uma igreja evangélica. Outras 18 possuem crentes, mas não têm igrejas plantadas. E somente 9 etnias têm igrejas, têm crentes e igrejas plantadas. Talvez você olhe assim e diz, ô Senhor, eu simpatizo com a cultura indígena. Seu coração queima pelos indígenas? Então vamos lá. Por isso que é bom fazer um culto, né? Ainda não terminou um culto temático sobre os indígenas, né? Colocar as crianças com aqueles adornos, né? É uma comunicação, é a informação viva, é uma oração, para que eles encontrem o Senhor. Se você não quer os indígenas, quem já orou por ciganos aqui? Quem já orou por ciganos? Pastor Eudes, nosso querido irmão. Quem já chegou no centro da cidade e alguém veio ler a sua mão e você correu? A missão é interessante, né? Converse com aquela pessoa. Não vá pregar o evangelho de imediato, não, só vou, não. Conheça, faça amizade. A missão é comunicação, é amizade. Muitas vezes, irmãos, a gente não consegue nem comunicar com o vizinho, tudo fechadão. Ele nem te conhece, você mora vizinho a ele. Faça amizade, conte história de Cristo. Os evangelhos estão cheios de história. Seja um contador de história. É uma metodologia de evangelizar. Conte história. Aí você chega para uma senhora daquela, ela vem, pode ler. E aí você vai dialogando. Como é a sua cultura? A origem. E a gente vai abrindo um diálogo. Jesus não fazia isso, irmão. Ele sentava, sabia, ele era onisciente, mas ele dialogava. E as pessoas iam expondo a sua situação, quem ele era. E ele vinha com o antídoto. Então, irmãos, é isso, comunicação. Não há dificuldade. Então imagine aí, estima-se que o número total de ciganos no país chegue entre 800 a 1 milhão. No Nordeste, os ciganos estão presentes nos 9 estados, sendo a Bahia o estado que possui a maior concentração. E aqui em Sousa, no sertão paraibano, temos a maior presença cigana sedentária do país. Eu estive num congresso lá em João Pessoa, da Juvep. Um grupo de adolescentes ciganos foi louvar, que era a igreja cigana que já é plantada, né? Uma das. É lindo aquelas meninas louvando ao Senhor, fruto de ações da igreja, mas existe ainda esse número significativo que precisam ser alcançados. Se você não quer os ciganos, os quilombolas, nós estamos falando aqui dos segmentos dentro da nossa região. Os números são expressivos, né? 2,197 comunidades reconhecidas oficialmente pelo Estado brasileiro. Segundo estimativa, há 214 mil famílias e 1,17 milhão de quilombolas em todo o Brasil, localizados em 24 estados, praticamente em todo o território nacional, né?
No Nordeste existem comunidades quilombolas em todos os estados, assim como acontece com os ciganos, existem poucos ministérios trabalhando com os quilombolas. A grande maioria das comunidades encontra-se pouco ou não evangelizado. Tem uma comunidade quilombola, a gente visitou lá em João Pessoa, tem uma igreja de Assembleia de Deus lá, mas um número muito significativo, né? O grupo de crentes que há na congregação não é o suficiente para evangelizar, né? Então um povo não alcançado, que o grupo que está ali de crentes não consegue, né, alcançar aquelas outras comunidades. Mas foi bom, irmão, comendo caranguejo. A gente foi tirar o caranguejo do lado. São um povo bem interessante, né? Você conhece a cultura, faz amizade e é algo extraordinário. Vale a pena pegar seu carro, chama 2 irmãos, 3 irmãos, põe, divida a gasolina, vamos ali na comunidade quilombola, vamos ali nos ciganos, vamos ali conhecer, dali gera, né, projetos para o evangelismo. A gente se movimenta, irmãos, nós temos a mente de Cristo, somos inteligentes, nem como, hein? Então precisamos dessas ações. Concluindo, nossos desafios como igreja, menos de 3% da força missionária mundial está trabalhando em contexto transcultural. Menos de 3%. Menos de 1% de todas as ofertas recebidas pela Igreja da América é destinada a missões transcultural. Cooperação, lembra? Cooperação material. 1 em cada 20 mil cristãos ocidentais investe. 1 em cada 20 mil investe sua vida ou parte dela para missões transcultural. O quadro é desafiador, né, irmão? Nosso desafio como igreja, prover acesso ao Evangelho onde ele ainda não é conhecido. Não é plantar denominação, é plantar o Evangelho, levar Cristo a ser conhecido. Compreender nosso papel na grande compreensão. A gente já compreendeu o nosso papel? Ensinar nossos irmãos a obedecer a tudo que Jesus nos ensinou no texto mencionado, Mateus 28, 18 a 20, e assim mobilizar mais pessoas para os povos não alcançados. Como a igreja pode cumprir seu papel? Pontos básicos. Investindo o quê? Financeiramente. Por isso que nós precisamos ter um entendimento que esse recurso não é para a igreja, não é para a obra. Visão, missão. Contribua com prazer, com alegria, que aí os resultados vêm. Não se preocupe, quem vai administrar, você faz a sua parte, contribui. É uma consciência, treinando e enviando. Precisamos, irmãos, de treinar e enviar pessoas. Por isso que essa conscientização precisa fluir diariamente. Ensinando sobre os povos não alcançados, precisamos ensinar. Orando sem cessar pela expansão do Evangelho. E se importando com os povos não alcançados, pois quem se importa também ora, investe e fala. Amém? O que você vai fazer para completar a tarefa? Chegou a hora de dar sua resposta. O que vai mudar depois de domingo? Eu sempre digo que o interessante não é durante o evento, que a gente adorna as bandeiras, monta toda a programação, mas é o pós. Não é verdade? Naqueles 3 dias de Pentecostes, que as pessoas tiram foto, e aquela agonia nas redes sociais, gente chorando, se abraçando, cai no chão, aquela agonia toda, mas depois que passa, quais os resultados? A imersão na missão de Deus, na conscientização durante esses 3 dias, o que vai nos fazer mudar. O que eu posso ainda contribuir? É algo pessoal, irmãos. Se você não tiver essa visão pessoal direcionada para o reino, visão de reino, a gente sempre vai ter o partidarismo fincado dentro das nossas comunidades cristãs. E isso é um empecilho para o avanço. Mas Deus tem possibilitado, né, situações extraordinárias. A gente tem participado de reuniões ultimamente com jovens, que foi preparado durante a pandemia. Quem imaginava
Durante a pandemia, o povo procurando, claro, a gente procurando sobreviver, buscando estar de pé. E durante a pandemia, Deus levantou um contingente, principalmente de jovens, preparados para agora, depois da pandemia, ser enviado para o campo. Deus é lindo. As faculdades baratearam os seus custos, cursos 0800, e aquela turma que estava olhando os horizontes, o pós, não vou morrer não, e o Senhor falando, não vai não, eu vou te usar para louvor e glória do meu nome, ainda na terra, nem se preocupa. Aí ele disse, é mesmo, Senhor? Sim, então se prepara. Durante a pandemia em casa, se preparou. Estava agora, ontem mesmo, nós estávamos numa reunião com 20 pessoas, que estão indo para várias regiões, e a gente foi impactado, a gente chorou junto. Aquelas meninas riam, choravam e diziam como Jesus é extraordinário. Tudo está sendo preparado. E outras disseram, já está preparado lá. Umas mandaram informações que já chegaram ao destino. E quando chegaram lá, tudo estava pronto. Aleluia, glória a Deus. Tudo acessível. Uns sonharam e justamente aconteceu o que o Senhor mostrou através de sonhos. Irmão, o que está faltando para a gente, irmãos? O que está faltando para nós, irmãos? O que está faltando para a gente se envolver mais? É prazer, traga emoção, traga entusiasmo. Entenda, aleluia, que essa obra é dele. A tua saúde é Ele que dá, o teu sustento é Ele que dá. Você está aqui porque Ele quer que você esteja. Porque se Ele tirar esse sopro de vida que está em você, a gente tem que enterrar logo. Mas Ele está te dando e está me dando possibilidades. Aleluia, glória a Deus. Então nessa noite Ele pode estar trazendo o coração para o tamanho normal, trazendo essa pressão que oscila para o nível certo, está abrindo as portas, porque Ele está entendendo que você está abrindo, o coração para servi-lo ainda mais. Então eu vou te abençoar, eu vou te fortalecer, vou te dar saúde, vou te dar saúde, vou te dar saúde, vou te dar saúde, vou te dar saúde. Vou te dar saúde. Caminhada de fé. Ainda mas vou te dar saúde. O tanque de Siloé, as águas já foram agitadas. Pule dentro, irmãos. Não olhe para nós, porque se Deus não der, a gente nunca tem, mas Ele está aqui, Ele é o centro, Ele tem tudo. Olhe para Ele. Olhos nele, mocidade, irmãos, pastores, olhos exclusivamente nele, porque Ele é santo, perfeito, não há inconstância nele, não há instabilidade nele, Ele é real, Ele é sempre, sempre, sempre. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. E a glória
é para Papai do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Saia daqui nessa noite confrontado, desafiado, mas também feliz, regozijado, alegre, porque Ele te chamou. E sinta prazer nesta obra que você está fazendo, mesmo que seja tão peculiar. Talvez para você que é tão significativo, irmão Marcelo, nunca sai no Instagram, nunca sai no Face, nunca ninguém reporta nada sobre ela, mas Jesus está caminhando de perto e observando, registrando tudo, e naquele dia vai te dar. E ainda assim aqui Ele nos promete nos abençoar. Então continua aí no teu cantinho, caminhando discretamente. Não, discretamente, mas não pare, caminhe, porque o Senhor está com você. É bíblico o texto mencionado: eu estou cooperando com você, nunca vou te abandonar. Deus abençoe, bom estarmos juntos. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Quem foi tocado pela palavra? Então deixe a palavra escoar ao seu coração e põe em prática aquilo que você ouviu. Não, pastor, mas eu já estou numa certa idade que não tenho mais condições de ir, não. Os últimos 40 anos de Moisés foram 3 etapas de 40 anos. Mas os últimos 40 anos, que foi de 80 a 120, foi os 40 anos que Moisés mais foi usado por Deus. Glória a Jesus. Simeão só partiu depois que tomou a consolação de Israel em seus braços. Zacarias já era avançado em idade, mas teve ainda o prazer de colocar o precursor de Jesus em seus braços, e a alegria de voltar a falar quando o João Batista chegou à terra. Então não há desculpas, irmãos. Não há. O que há, na verdade, por nossa parte, são as esquivas, semelhante àquela parábola que o Senhor Jesus contou, quando mandou os seus servos ir chamar aqueles que eram para participar da sua ceia. Eu vou experimentar uma junta de bois. Era noite. E ninguém vai experimentar junta de bois à noite. Ninguém vai olhar um terreno à noite. Mas eram muitas as escusas. Mas Deus conhece cada um de nós. Oremos pela vida do pastor Marcelo, pois o desafio dele agora é maior. Ele não está apenas motivando, conscientizando a igreja acerca dos povos perseguidos, da igreja perseguida, mas ele agora está ainda mais na linha de frente para conscientizar, impactar e também, como olheiro de Deus, estar vendo jovens que tenham chamado para a obra missionária e possa estar assim os capacitando, investindo e enviando, porque são muitos povos não alcançados. E eu, quando ele falava dos sertanejos, eu olhava para a nossa irmã Lourdes, e ela que aceitou Jesus há mais de 40 anos atrás, irmã Lourdes, 46 anos atrás, ali no sertão de Lagoa, na cidade de Lagoa, Alto Sertão paraibano, ela viu e enfrentou muitas dificuldades. Eu tive o privilégio de conhecer o pioneiro, presbítero, eu não lembro o nome dele, aquele baixinho, irmão Todá, isso. E o irmão da nossa irmã Maria Matilde também, que foi um dos pioneiros ali.
Homens que verdadeiramente não têm as suas vidas por preciosas, que abraçaram a fé e estão com Jesus até hoje. Pessoas que andavam quilômetros e mais quilômetros, mas não perdiam um culto. Hoje nós temos igreja na porta de casa e boa parte dos crentes não vem. Eu sei que está sendo transmitido, mas é para quem não vem mesmo, porque os que estão aqui, louvado seja Deus, mas aqueles que estão ouvindo, que fica no conforto lá, era para estar aqui. Aqueles que estão distantes, não. Mas essa igreja era para estar cheia. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso irmão Marcelo. Deus continue te usando para a glória e louvor do nome dele. E eu convido a igreja para se colocar de pé. Nós estamos orando, agradecendo a Deus. Convido nosso irmão Moisés Tomás para estar orando, agradecendo a Deus por esta primeira noite. E logo em seguida estaremos impetrando a bênção apostólica. Amanhã, pela manhã, terá a mobilização Nordeste para Cristo. Eu estarei aqui por volta das 9 horas da manhã para levar uma turminha, as crianças que foram treinadas para o evangelismo amanhã pela manhã, no fechamento do Nordeste para Cristo. E amanhã à tarde, estaremos com o avanço evangelístico. E eu convido toda a igreja. Quando a gente fala em viagem missionária, aí todo mundo, vamos, vamos fazer a viagem para uma cidade, todo mundo faz, porque a preocupação não é chegar lá e evangelizar, é para andar mesmo. Glória a Deus, eu falo mesmo, glória a Jesus, e muita gente vai só para andar mesmo, andar de carro, andar de ônibus, bater perna. Mas vamos começar por Jerusalém. Pelo menos se a quantidade que foi naquela cidade vier amanhã para a gente evangelizar, a gente bombardeia aqui o Maris, essas ruas aqui do lado, aqui embaixo, e à noite estaremos reunidos aqui a partir das 14 horas. A partir das 14 horas estaremos aqui. Não vai faltar literatura para nós distribuir, irmão Moisés? Tem suficiente, E lá na central tem mais de 1 milhão de folhetos. Então, faça parte. Você está sendo inquietado para isso. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Moisés ora agradecendo a Deus. E na sequência estaremos impetrando a bênção apostólica. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Nós já estamos com mais de 20 mil folhetos para distribuir. A seara é grande. Então, se posicione e venha, porque estar aqui dentro é bom demais, mas quem precisa estar lá fora. Não é só vir para cá. Eu estou um pouco cansado por causa da luta, do trabalho, mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Jesus, por esta oportunidade, ó Pai, que Tu nos dás, Senhor, de Te adorar. Muitos estão, Senhor, dentro de cavernas, escondidos, Senhor, sem ter essa oportunidade, ó Pai. E nós somos privilegiados, Senhor, de estarmos aqui, Pai, juntos, rendendo glórias ao Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Oh Pai, muito obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque tens falado conosco, nos despertando a fazer a Tua obra, Pai. É o que importa, Pai, porque tudo vai passar, mas o Senhor é permanente, de eternidade em eternidade, e não há outro igual a Ti, Senhor. Oh Pai bendito e fiel, e tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, pela Tua potente mão, pela Tua bondade, Senhor, que é conosco, Pai. Mesmo sem merecer, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Oh bendito Deus fiel, nos dá uma noite, ó Pai,
com sono reparador, ó Pai. Abençoa o dia de amanhã, Pai, que muitas almas venham se converter, Pai, venham se entregar, Senhor Jesus, aos teus pés, Senhor. Venham ser impactados pela tua palavra, Pai. Oh Jesus, nos ajuda, Senhor, a levar a tua boa semente, ó Pai, as almas necessitadas, Senhor. Oh Jesus, levanta, Pai, pessoas para interceder por missões, para contribuir com missões, para fazer missões, ó Pai. Oh Jesus querido, as almas estão clamando, Senhor. Oh Pai, a resposta está aqui dentro da tua casa. Obreiros, senhores e senhoras, Pai, para ir, Senhor, ali do outro lado, pode ser nos nossos vizinhos, oh Deus, ao nosso derredor, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, como instrumentos em tuas mãos, ó Pai. Oh Jesus, e venha nos usar, Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Oh Pai, é isso que eu já te peço, te oro em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje estará retornando o programa Momento com Deus, só que um pouquinho mais cedo, a partir das 21h30. Então, você sintoniza lá na Rádio Web Manancial de Vida, ou acompanha pelo YouTube ou pelo Facebook. Então, o programa Momento com Deus retorna hoje, a partir das 21h30. Amanhã, qual o nosso compromisso? Às 14 horas. Qual o nosso compromisso amanhã? O avanço evangelístico. A consagração dos adolescentes a partir das 8h30, não é isso, irmã? 8 horas às 9h30. Então os adolescentes venham buscar a Deus. Aqueles que já são batizados oram para que Jesus batizar os que ainda não são, e assim a obra prossegue. Amém? 14 horas evangelismo, e à noite grande culto aqui, dando continuidade ao simpósio, onde estará ministrando a palavra o nosso pastor presidente, pastor Dari Ferreira. Estenda as mãos, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todo o povo do Senhor. E o povo de Deus diz: estamos em Maranata.